vamos, que é pra frente que se anda e a gente vem com mais estatística. Mais estatística. E E a agora... musiquinha? Tem musiquinha, Que verdade. aula tá? Não sei. Não sei. Acho que não tá, não. Será não que tá, não tem tá? que tá, porque olha Não, a mas musiquinha... se não tá, a gente faz tá. A gente faz, tá? Que a musiquinha Faz, paródia sim. é top de estatística e a gente consegue aí fazer a revisão da moda, da média e da mediana com muita propriedade, muita conexão com a música. É muito legal, tá? Mas na primeira aula a gente viu as medidas de tendência central. Vamos relembrar aí? Isso. Aí na aula seguinte nós trabalhamos a questão de população e amostra, Definição, o né? todo e uma parte, e trabalhamos frequência absoluta e frequência relativa. Só que entre isso ainda tinha lá a separação das variáveis, né? Verdade. Qualitativas, quantitativas, e a tabela mostrando o valor absoluto e o valor percentual, relativo e absoluta. Beleza. E hoje? Não, e o mais legal é que assim, ó, quando a gente faz uma pesquisa, uma coleta de dados, Faz né? a pesquisa. Quando a gente faz a pesquisa de dados estatísticos, a gente faz a coleta de dados. Aí a gente organiza esses dados geralmente numa tabela. Isso. E o El Gran Finale, a representação Gráfica. Coloca muito tudo bem. no gráfico. A estatística, quando se fala em estatística, já logo se remete a gráfico, né? E o gráfico de várias pesquisas em si, ele pode ser representado de várias formas. Várias maneiras. né? Nós temos vários Isso tipos de mesmo. gráficos. E agora vamos relembrar Vamos todos. ver, porque a parte gráfica é uma parte muito importante. Tanto é que, muitas vezes nos canais de televisão, até mesmo na internet, os resultados da pesquisa são mostrados graficamente, que se torna muito mais claro, né? A clareza na transmissão da informação é muito melhor, né? Quando a gente pega mesmo lá, tivemos aí, infelizmente, a pandemia do Covid-19, e lá sempre mostravam em todas as noites nos jornais lá como que estavam os casos e tudo mais, e isso era representado em gráficos, né? Isso, toda vez. Toda vez. E nós conseguimos acompanhar até melhor, né? Porque o nosso objetivo, o nosso sonho era ver aquele gráfico começar a descer. Né? Que ia subindo, e começou a descer. Falou, opa, agora tá começando a ficar bom, tá melhorando. Legal. Então vamos lá, vamos conhecer, ou melhor, reconhecer os tipos de gráfico e como que eles se comportam, em qual situação é melhor usar cada um, porque tem isso também, né? Tem isso também. Tem isso também. Beleza? Então, vem com a gente, aula de número 4. Olha lá. Na aula de número 4, então, a gente vai ver a parte 3 de estatística. E nessa aula vamos falar sobre representação gráfica. Vamos falar do gráfico de segmentos, gráfico de barras e gráfico de setores. Verdade. Então, na aula, volta um pouquinho, na aula 4.1, né? Temos aí a representação gráfica de várias maneiras, né? A gente vai estudar um por um. Olha lá, vamos começar assim. Falando de gráfico, né? Vamos trazer um gráfico aqui do G1 do 11 de 2021. Plataforma de educação, né? Isso, olha só. Falando de matemática no Exame Nacional do Ensino Médio, nós temos o seguinte gráfico. E aí, vamos começar assim, ó. Será que vocês saberiam nos dizer que gráfico é esse? Porque nós temos lá na primeira aula, gráfico de colunas, aqui, ó, gráfico de segmento, gráfico de barras e gráfico de setores. Agora ficou fácil, né? Porque quando fala de segmentos, barras e setores, aquele lá está bem explícito que é um gráfico de barras. Né? Aí temos barras verticais E barras horizontais. Barras horizontais. Esses aqui são horizontais. Então, olha só, em 2021 foi feito um levantamento pela data aqui, 3/11, já estava ali nas vésperas da prova, 2021, ou pertinho da prova, já beirando para o próximo ano, foi feito esse levantamento, olha só, geometria, 22,5%. Peraí, 45 questões, 22 é um quinto de 45 dá 9, então as 10 questões eram de geometria. Então aqui está um pódio, né? Um pódio, primeiro colocado. A geometria em primeiro colocado, com 22,5%. As escalas, razão, proporção, né? A gente pode pensar na regra de 3, também tudo se encaixa tudo aqui. Tudo aqui. Razão, proporção, regra de 3, com 14,2%. A aritmética, envolvendo o que mesmo? A aritmética é tudo, operações básicas. Aí tem aqui na aritmética, às vezes eles fazem esse detalhe de misturar, né?
nós temos a estatística, medida central, média, moda, mediana. É tudo aquilo que envolve operações básicas, tipo somar, multiplicar, dividir. E aqui em quarto, olha aqui onde que entra o que nós Gráficos temos hoje, e né? tabelas. Gráfico de tabelas com 9,1% e as funções 8,7%. Então a gente acaba conseguindo, né, ter uma visão bem clara através de um gráfico Isso aqui, do percentual do que mais cai no Enem em matemática. isso né? só considerando matemática, tá? Porque quando fala de gráfico e tabelas, as questões chegam ali perto de 20. Nas porque demais, né? cai em geografia, cai em português, cai em história. Sempre tem tabelas, tem gráficos. Aí na parte de química, física, biologia, tem também de monte. Então, quer dizer, aqui é só matemática, tá? Só na matemática. Isso mesmo. Beleza, então, continuando a nossa aula de hoje, agora a gente vai entender um pouco mais sobre essa representação gráfica. Olha lá, na telinha, falando de representação gráfica, é aquilo que fornece uma visão de conjunto mais rápida, né? É só olhar, cara crachá, e a gente já enxerga aí a solução, né? Isso. Por isso, os meios de comunicação, com frequência, nos oferecem informações estatísticas por meio de gráficos. Por quê? Porque por meio de gráfico nós temos como tomar uma decisão de maneira mais rápida e acertada. Beleza! Com uma simples olhada, obtemos a informação de que necessitamos. Então, fique de olho, que é com muita clareza, é muito fácil, né? Uma característica importante dos gráficos estatísticos é que, de cara, a gente já consegue, né, fazer o quê? Visualizar uma resposta com clareza, né? Eu posso até não saber do que ele está falando, eu posso até ter uma certa dúvida com relação ao tema falado, mas eu consigo olhar no gráfico, consigo perceber se está aumentando, se está diminuindo, de quanto foi o aumento, Por quê? Porque eu olho para o gráfico e eu já percebo essa variação, para mais, para menos. Então, isso é observar e entender para que a estatística faz as apresentações em gráficos. Então vamos começar, né? Começamos agora com o gráfico de segmentos. O nome já diz, né? Segmentos são linhas, não são linhas, são linhas. Então, gráfico de segmentos nos traz aí uma simplicidade, uma clareza e uma veracidade, né, na sua representação. Então, esse é o objetivo principal, né? Fique atento, porque o gráfico de segmentos é também chamado de gráfico de linhas. Então, temos duas maneiras de conceituar ele aí, né? Ou o gráfico de segmento ou o gráfico de linhas. Sabe, lembrando que o Enem também tem feito muito esses segmentos, às vezes com pontilhados, não é? É a linha, só que só pontilhado. Para poder diferenciar, às vezes colocam duas informações no mesmo gráfico, uma está com a linha contínua e a outra com tracejado. Ah, tem isso mesmo, verdade. Vamos de exemplo? Olha lá, Vamos. Venda de livros. Na tabela nós temos aqui as informações de venda de livros. De uma livraria. Olha só, que você olha para a tabela e não tem muito assim, né, muita clareza do que aconteceu. Não, a gente consegue visualizar, mas a parte na tabela é mais restrita, né? Em julho, 350 livros foram vendidos, né? Agosto, 300, setembro, 400. Outubro, 400 também. Também 450 em novembro. 500 em dezembro. Valeu! Essa situação estabelece uma correspondência que pode ser expressa por pares ordenados. Um parzinho de informações, Isso, né? o mês e a quantidade de livros. O mês, a quantidade de livros. O mês, a quantidade de livros. Muito bem. Certinho! E com isso, a gente vai conseguindo identificar melhor se a gente ver um gráfico, não é verdade? Sim, sim. Graficamente, então, a gente tem aí, ó, nos meses de julho a dezembro, uma representação que, com muita clareza e simplicidade, de cara eu já olho e já vejo que dezembro vendeu mais. Isso. Eu já tenho ali, ó, que agosto vendeu menos, não é? Porque eu não preciso ficar na tabela preocupado, não. Agosto vendeu menos, lá no gráfico está bem claro isso. Esse gráfico não é um gráfico totalmente crescente, nem totalmente decrescente. Ele não é estritamente crescente ou estritamente decrescente. Por quê? Ele decresce ali, ó, entre julho e agosto, cresce entre agosto e setembro, quase que se mantém, quase não, se mantém estável entre setembro e outubro, e a partir de outubro ele tem um crescimento constante de 50 livros por mês. Bem legal, conseguimos tomar várias decisões a partir do gráfico de linhas.
Verdade. E aí, vamos lá? Olha aqui, lá vem aquela hora, né? A hora, hora legal, E agora? que a gente já viu que quando Que vier... hora é essa? Que hora é essa? Que horas são? A Hora do lanche. Enem. Que horas são? A Hora do Enem. Ah, do Enem, achei que era do lanche. Hora eu do queria tomar um Enem. café. Mas Falta- já? Café? De novo. Quer café? Tu acabou de almoçar, tu quer Não, o café. café o café não tem hora, professor. Não. Mas deixa eu te explicar como é que é café. Café, no teu tererê não é qualquer hora? Qualquer Acabou hora. de almoçar, de Não, tarde, meia hora depois do almoço, só meia hora pra... Cafezinho, pra professora Lúcia não tem hora. Ó, o dia que eu chegar na escola de vocês, já sabe. Quiser me Café. agradar, é Café. só fazer um cafezinho da hora. Pra mim é só ter gelo e E a água. água. Que a erva eu levo. Não, erva. limão não, só água e gelo. A erva tererê Eu eu não levo. levo nada, eu quero café quentinho. Vamos lá então, quando vem essa imagem já sabemos que é hora do Enem. Enem. Então vamos ver como o Enem aborda essas questões de gráfico aí, bora ver? A exposição a barulhos excessivos, como os que percebemos em geral em trânsitos intensos, casas noturnas e espetáculos musicais, podem provocar insônia, estresse, infarto, perda de audição, entre outras enfermidades. Uou. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, todo e qualquer som que ultrapasse os 55 decibéis, unidade de intensidade de som, vocês vão estudar isso aqui ou já estudaram isso aqui em física, já pode ser considerado nocivo para a saúde. Então, passou de 55 decibéis, já é nocivo para a saúde. Beleza, né? O gráfico foi elaborado a partir da medição do ruído produzido durante um dia em um canteiro de obra. Olha aí, já te prepara. Leva uma proteção auricular. Né? Você prepara que hoje à tarde eu vou para a escola, botar para estudar, vou resolver, calcular, interpretar. E aí? Então, 24 esse gráfico, horas, não é? eu já vi que em 8 ali, ó, Passou. com 8 horas é o pico, né, professor Maurício? 8 horas, 8 é horas da verdade. manhã é o pico do ruído, né? Ou Muita seja, gente chegando, falando e tal. Batendo, já começando os trabalhos que geralmente começam lá pelas 7, mas às 8 é o que vamos ver, né? A hora que vamos Isso, ver. mas aqui essa obra não para não, olha só aqui, ó, 24 horas a obra. 24 horas. O negócio aqui é... Vamos lá então, vamos ver a pergunta, né? A pergunta é: Nesse dia, durante quantas horas o ruído esteve acima de 55 decibéis? e bom que ele deu a linha do 55 ali. Pronto, já temos aqui, olha só, essa linha aqui, ó, é a linha que vai estabelecer o nosso padrão de horas. E aí, nós vamos preocupar somente em olhar quantas horas ficou acima desse intervalo. Olha só aqui, ó. Às 2 horas, né, a gente tinha ali exatamente os 55, né? Isso. Então, de 2 a 3, ficou maior, 1 hora. Então, 1 hora, De 2 a 3, 1 hora, né? aí também de 3 às 4, não De é? 3 às 4. E depois de 4 às 5. Então, nesse vai primeiro aqui. intervalo, 3 horas aí, né? Cadê a canetinha? Canetinha, fala comigo. De 2 às 5? De 2 a 5, isso, 3 Então, horas. aqui, 3 horas. Depois, Vamos botar um 3zinho aí já? 3, já, vamos colocar lá aqui um dentro 3. do gráfico mesmo. Aqui, 3. Isso. 3. Depois de 4 a 6, desceu, né? De 4 às 6 desceu. Aí de 6 a 7 tá acima, 7 a 8, 8 a 9, mais 3 horas. Mais 3 horas. Isso. Beleza. Depois de 9 a 11, abaixo dos 55. Isso. E de 11 às 14, subiu também, né? 3 horas. Sempre 3? 3. Agora, teve abaixo, né, das 14 às 16. Das 16 às 17 teve um pico ali Só de 1 1 hora. Beleza. E depois temos ali das 19 às 22, né? 29, 19 às 22. Mais Isso, 3 mais horas. 3. Então lá, 3, 6, 9, 12, 13 horas. 13 horas. Vocês estão vendo que, olha só, essa é uma questão do Enem. Do Enem. Tá? É uma questão do Enem. Nós esquecemos só de colocar lá a informação qual que era o Enem, mas tranquilo. É verdade. Mas bom, é uma né, questão... a gente colocar qual é o Isso. ano, né? Fazer essa referência aí. Mas vocês viram como não é trabalhoso analisar o gráfico? Eu não preciso nem saber o que significa decibéis, que é uma unidade de física lá né, que mede o som, mas eu olho para o gráfico e já percebo quem está acima e quem está abaixo. E esse é um gráfico de linhas. De linhas. Né? Olha aí.
E claro que aplicado em questões do Enem é o que a gente vai estar sempre trazendo para vocês, tá beleza? Agora vamos pro gráfico de barras. Bora. O gráfico de barras a gente viu ele lá no início. Foi, verdade, né? Falando verdade. dos itens que mais Ali tava crescem, barra horizontal, né? Horizontal, olha lá. Vamos lá entender um pouquinho mais agora sobre ele, olha lá. Na telinha, gráfico de barras, vamos ver? A gente tem o gráfico de barras como uma representação através de retângulos, né? Vamos lá. Também chamado de gráfico de colunas. E já vamos de cara para Enem? Enem, de cara. Ah, então porque vem com a assim, gente. Ó, esse gráfico de barras, ele pode ser horizontal ou vertical. Mas o grande detalhe dele, o grande jogo dele é o quê? Ele é os retângulos. Né? São retângulos. Olhei, tem retângulos ali. Então, gráfico de barras. No horizontal. Ou vertical. Beleza. Mas é de O vertical é chamado de coluna, né? Porque fica de pé. E o outro é barras horizontais barras mesmo. horizontais. Vamos de Enem? Mais uma, a gente dá conta, com certeza. Vai lá. Os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-las como modelo nos próximos períodos. Beleza, então vamos de gráfico agora. Olha aí, gráfico de colunas, né? Sabe-se que neste caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas... Razão, divisão, fração, né? Isso. Entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Ah, então quer dizer que é só olhar para o gráfico, dividir o número de peças... Pelo número de horas. Muito então, fácil. Quando der o maior, é o mais eficiente. Isso mesmo. Vamos lá ver? Em qual dia, a pergunta é, em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? No que der mais alto, não é? Ah, então vamos fazer aqui, a gente faz até aqui, ó. Esse aqui é 800 dividido por 4, é isso? Isso. 800 por 4. 200. Né? Vamos botar aqui dia 1? 200. É, dia 1, né? É que ele tá em ordem também, né? O Enem já geralmente faz assim, né? Isso. 1000 dividido por 8 agora. 1000 por 8. 2 dá, deixa eu ver, não. 10 vai dar 1. 1. Sobra 2. 20 dá Vai 2. dar 2, que é 16. Sobra 4. 125. Isso, e 5 que vai dar 40, né? Isso. 125. Beleza. Aí já foi menos, né? Não tá tão eficiente. 1.100 dividido por 5. Se fosse 1000, ia dar 200. Só Mas que tem o 100. 100. Então, 220. 220, que é o 100 dividido por 5 é 20, né? 220, ó, melhorou, olha as coisas melhorando. 1.800 dividido por 9, aqui tá fácil, 18 por 9 dá 2, né? Então 200 também. Beleza? Então já descartamos essa e essa, e o 3 tá ganhando, a não ser que o dia 5, que é 1.400 por 10. Seja mais eficiente. Facinho, né? 140, né? Então, isso. Com certeza também, tá não. Fora. Resposta correta é a questão de número, é a letra de número C. De número C. A questão de número 3. A questão de número C. Vocês viram como não tem dificuldade nenhuma? Fizemos 2 questões do Enem, em menos de 2 minutos. Isso porque a gente foi falando, foi explicando, foi fazendo, em menos de 2 minutos. Quer dizer, se fosse numa prova do Enem, nós íamos ganhar aí pelo menos 2 minutos de bônus para uma questão mais difícil. Né? E aqui de cara a gente já vê, né, a simplicidade também de um gráfico de colunas, né? Ou seja, barras também considerado barras verticais, e aquele que colocamos lá no início da aula, as barras eram horizontais, tá beleza? Beleza. Muito fácil, muito simples. Muito bom. E lá vem mais, olha lá, agora é gráfico de setores, né? Ou chamado de pizza. É hora que tudo acaba em pizza, vamos lá, porque temos mais um exemplo aí. No gráfico de setores, as informações agora vêm numa circunferência. Isso, e essa circunferência, né, vai ser fracionada. E ela pode ser fracionada, pode e vai ser fracionada usando informações percentuais.
Os dados percentuais vêm sendo mostrados na circunferência. E aí, professor Maurício, que tal uma pizza? Oh, ficou escondidinho o que tal ali. Eu aceito. Que tal uma pizza? Pizza é algo que a gente pode pensar deliciosamente para resolver um gráfico de setores. Olha a pizza ideal aí. Eu quero aqueles 30% ali, ó. Ah, calabresa? Calabresa com cebola e azeitona preta. 21% é marguerita. E também a portuguesa, boa também. 16% frango com queijo cremoso. 4% a napolitana. E 8% a mozzarella. A pizza ideal. E é matemática pura. Vamos ver então. Na construção do gráfico de setores, a gente pode determinar o ângulo correspondente a cada setor por regra de 3. Fácil, né? Lembra a regra de 3? Como assim, professor? Porcentagem é o valor da nossa estatística. Essa é o nosso valor estatístico. E o grau é da nossa circunferência. E quando a gente fala que a regra de 3 é envolvida aqui na parte do gráfico de setores, isso é muito bacana, porque a regra de 3 é envolvida em quase tudo, né? Aí eles pega um Enem da vida aí, tu resolve muita coisa usando regra de 3. Aí eles se perguntam, mas como que eu vou fazer? Vamos imaginar, volta na pizza, na pizza aqui. Ai, meu Deus. Olha só, 30% é pizza de calabresa. Quantos graus tem uma circunferência? Completa? Completa. 360. 360. Então, 30% de 360 é o mesmo que, aí vai, a regra de 3, olha só, 30% é X, 100% é 360. Ah, entendi. O 100% vai ser o total da circunferência, né? 360, entendi. E o 30% é um pedaço dela. Aí vamos fazer o joguinho lá, ó. 30 vezes 360 vai dar 1.800. Dividido por 100 vai dar 108. Então, 30% equivale a 108 graus. Pode ver que ela está mais abertinha. Passou de 90. Um ângulo obtuso, passou de 90, 108 graus. É verdade, é verdade. Então, a gente consegue fazer essa associação com o gráfico de setores, que na maioria das vezes é representado em percentual, tá? Não é uma regra, mas você pode ver que onde você encontrar gráfico de pizza, gráfico de setores, vai ser representado aí em porcentagem, tá? Isso mesmo. Vamos ver então essa questão da regra de 3 e como que isso facilita a sua vida? Olha lá então. Quando a gente fala então de regra de 3, é fácil, né? Você lembra? Eu lembro. Nós fizemos aqui o caso dos 30%, né? Que deu 108 graus, foi isso? Vamos mostrar para eles como é que foi feito? Vamos. Olha lá, então a gente fez assim, ó. 100% equivale à volta completa da pizza, que é 360 graus. Eu quero saber o 30%, quanto que isso representa em graus, né? Beleza. E aí fizemos a multiplicação cruzada, 100 vezes x, 100x. 30 vezes 360, 1.800 foi, 1.800. 1.800. Não, 10.800. Ah, tá, bem que eu vi que estava algo de errado, não estava certo. E dá 180 se ficasse assim. 3 vezes, vamos lá, 10.800. Tá multiplicando, passa dividindo, né? Então temos aí 10.800 dividido para 100. Isso. Corta, ficamos com o x valendo 108, o quê? Graus, né? Por quê? Porque estamos falando de ângulos, beleza? Olha, não veio agora o nosso sinalzinho, mas a gente vai fazer outra questão do Enem, né? O nosso pisca-pisca. Faltou o pisca-pisca, né? Faltou o pisca-pisca. Mas fazendo uma análise aí, primeiramente, né, da nossa questão, então sempre a gente pode fazer isso. Ah, mas e se eu quiser saber, professores, o 21% da marguerita? Bom, 21%. No lugar do 30 vai colocar 21. Tá vendo que ela é menor que 90 graus, né? Isso. Ela é um ângulo agudo. E se eu quiser o 8%? Tudo Mesma substitui coisa. Aqui no lugar, ó. No lugar do 30 graus, do 30%, a gente vai substituir essas porcentagens e vai descobrir o ângulo de cada fatia. Sendo que, somando tudo depois, tem que dar 360 graus. Ou 100%. Uhum. Beleza.
Fechou, fechou, fechou. E aí, vamos lá de Enem novamente? O que vocês acham? E aí? Como é que Tá vai legal? Tá legal desse jeito? Bacana, tópico né? Enem, É tópico Enem, tópico Enem, terceirão, é isso, é muita ação. E a gente tá vendo aí bastante questões, porque aí vocês não vão ter aquela reclamação, eu nunca vi questão do Enem, Não. eu não sei como funciona. Só vai chegar lá e tomar susto quem quiser. Porque preparado... A gente já assusta antes, né? Tá todo mundo assustado já. Já vai tudo assustado. Vamos lá, então, mais uma do Enem, é com a gente, olha lá. O gerente de uma loja de cosmético colocou à venda 5 diferentes tipos de perfume, tendo em estoque na loja as mesmas quantidades de cada um deles. Essa informação é importante, olha só. Tendo em estoque as mesmas quantidades de cada um deles. Essa informação você vai sublinhar, ela é muito importante. O setor de controle de estoque encaminhou ao gerente registros gráficos descrevendo os preços unitários de cada perfume em real e a quantidade vendida de cada um deles em percentual, ocorrido no mês de novembro. Então, olha só, nós temos um gráfico e nesse gráfico está explícito o valor do perfume e a quantidade percentual de perfumes vendidos, beleza? No mês de novembro. Vamos então olhar qual é o gráfico que temos ali, a informação. Vamos lá? Temos aqui um gráfico de colunas, onde Ou mostra... barras verticais. Isso. Né? Onde mostra o preço de cada perfume. Perfume 1, R$200. Perfume 2, R$170. Perfume 3, R$150. Perfume 4, R$100. Perfume 5, R$80. E do lado, o gráfico de setores ou de pizza, mostrando a porcentagem vendida de cada perfume. E aí, um detalhe importante. Como ele disse que cada perfume, né, que tem a mesma quantidade... Então, aqui, ao invés de ser porcentagem, podemos colocar até valor mesmo, né? 32, 29, 16, 10, 13, para indicar a quantidade de perfumes vendidos para cada um. Ah, sim, pode ser, né? Porque... E olha onde veio aqui o nosso mapa, o nosso GIF. Tá bom, ele veio na hora certa. Agora é a hora de fazer a pergunta, não é? Dadas a chegada do final de ano e o aumento das vendas, a gerência pretende aumentar a quantidade estocada do perfume do tipo que gerou maior arrecadação em espécie. Ele não quer saber o que vendeu mais. Ele quer saber o que deu mais dinheiro. O que deu mais lucro para a empresa. Nesse mês de novembro. Nessas condições, qual o tipo de perfume deverá ser a maior reposição no estoque? E aqui é legal porque se eu vou no gráfico de pizza e olho, eu já quero pegar logo aquele maior, não é? Que vendeu mais. Não é. Ele quer o que deu o maior lucro. Professor, mas ele não disse quantos perfumes foram vendidos, quantos perfumes tinham. Mas ele disse que todos tinham a mesma quantidade, certo? Então, se todos tinham a mesma quantidade, eu posso considerar que o perfume 5 vendeu 32 perfumes. Eu posso pensar assim, porque se eu somar tudo aqui, ó, vai dar 100%. Como é a mesma quantidade, então eu posso considerar que cada um desses números aqui representa, não é que é, mas eu posso considerar que eles representam quantidades inteiras de perfumes vendidos. Então dá para fazer dessa forma. Isso. Então é só multiplicar o 32 por 200. Não, o 32 é o 5, né? O 13 por 200, o 10 com 170, o 16 com 150, o 29 com 100 e o 80 com 32. Isso mesmo. Solamente. O que der o maior valor, o maior resultado é o que deu o maior lucro. É esse que vai ser. Quer saber o lucro, né? Em dinheirinho, não é? Isso Bora mesmo. Ver, então. Então, vamos multiplicar, né? Bora. Bora multiplicar. Bora ver. Olha lá. Então, quando a gente multiplica o primeiro lá, é 13 vezes 200? Isso.
13 vezes 200. Bom, 13 vezes 2, 26, né? 26, com dois Acrescenta zeros. 2 zeros, 2.600. Então, a gente está pegando isso vezes isso, que também é do Isso. perfume 1, tá? Agora, perfume 2 é 10 vezes 170. vezes 170. 10 vezes 170, 1.700, né? 1.700. Por apenas. Esse tá fora, né? Tá fora já. Perfume 3 é 16 vezes quanto? 150. Vamos lá, 16 vezes 150. 2.400. 2.400. Vamos de perfume 4 agora, 29 vezes 100. 29 vezes 100, 2.900, né? 2.900. Já- Opa! opa, que o 900 Tem um ficou negócio meio, bom aí. meio emboladinho lá. 2.900, já tá melhor que todos até agora, Já. né? Então é só agora a gente verificar o 32 vezes 80. Isso. 2.560. Ah, então já de cara a gente vê que o destaque está no perfume de número 4, não é verdade? Isso. Beleza, então o que teve mais rentabilidade para essa loja de cosméticos foi o perfume de número 4. A alternativa é a letra D. D, número 4. E aí, vamos aqui só conversar com eles, porque eu acredito que alguns, pode deixar essa página aqui mesmo, Aqui alguns eu gosto dessa. ainda estão assim, pensando assim, mas por que vocês multiplicaram a porcentagem com o valor do perfume? A gente partiu do 100% como se fosse 100 perfumes. Isso, porque como ele não deu a quantidade de perfumes, A gente simulou. simulou. E é muito mais fácil simular com 100, né? E a deixa para fazer isso foi quando eu sublinhei no texto a informação que diz: todos os perfumes têm a mesma quantidade em estoque. Quer dizer, se tem 10 perfumes, tem 10 de um, 10 do 2, 10 do 3. Se tem 50, tem 50 do 1, 50. Se eu fosse calcular a porcentagem dos perfumes, eu ia usar como referência o mesmo número. Como ele não deu número nenhum, o número perfeito para a porcentagem é o 100. Isso eu não posso esquecer. Pega o caderno aí, vai, anota. Quando Verdade. na porcentagem ele não der valor total, Absoluto. eu uso 100, porque o 100 é o número perfeito. Por quê? 12 aqui é 13, né? 13% de 100 é 13. 19% de 100 é 19. 10% de 100 é 10. 22% de 100 é 22. Por 100 já é o próprio valor, né? Isso. Então, pronto. Legal, legal, não foi? A gente fez aí gráfico de linhas, né? Gráfico de setores. De setores. A gente viu o Setor gráfico foi pizza. o de linhas também chamado de gráfico de segmentos. Segmentos. Aí tem o gráfico de colunas também chamado de barras. Barras horizontais ou verticais. Perfeito. Né? Perfeito. E o gráfico de setores, que é também chamado de gráfico de Pizza. Esse é bom, esse é bom. E aí a gente já viu questões do Enem aplicadas a tudo isso e a gente já vai desenrolando com vocês e vai entendendo como isso é aplicado no Exame Nacional, porque é ali que a gente quer chegar, né? E quer chegar junto com todos, tá? Então, bora se inscrever, ainda tá aberta, né, as inscrições? Tá aberto, tá aberto. Tem um prazinho ainda. Mas já assim, eu tenho certeza que quando abriu no início da semana, já estava tudo escrito já, não é? Ah, sim, espero. Tenho certeza absoluta. E outra coisa, olha só esse negócio. 4 aulas, essa é a 4ª aula. Só. Assim, 4 vezes 2, 8, mas 4 aulas, né? 4.2, 4.1, vamos para 4.2. Quantas questões do Enem já contou? Umas 20 já. Muitas questões em 4 aulas. Olha só não vai estar preparado, ou só não vai se preparar quem não quiser. É verdade. Porque se eu fosse vocês e fosse fazer o Enem, eu chegava em casa, eu pegava essas questões de novo aqui, eu revirava ao contrário, eu rabiscava, eu anotava tudo que é importante, novo, né? que é para quando eu estiver no Enem, olha como funciona, estou no Enem, aí eu li a questão, a cabeça fala, aula 4.2, essa questão, letra A. Estou lendo a outra, aula 3.2, 3.1, aula 3, o gráfico, tal, frequência, eu marquei. É isso que é chegar no Enem preparado. Falar igual a minha filha quando era bem pequenininha, se eu cesse vocês. Se eu cesse vocês. Eu já esmigalhava as questões. Eu já fazia, pelo menos refazia essas que foram feitas, faz no né? sítio? Debulhar. Debulhar milho?
Tem que arrancar caroço por caroço. É verdade. Para deixar tudo separadinho. Isso é estudar. É você pegar a questão e fazer tudo que pode fazer. Quando você pegar outra questão parecida... Já está no caminho, né? Já sei. Verdade. Não tem mistério. Que boa essa. Tem brincando com os números? Tem. Tem brincando com os números? Tem, sim, senhor. Então vamos lá, é hora de dar aquela descontraída fazendo raciocínio lógico. E a pergunta é, tá lançado o desafio? Isso, porque depois de uma aula de Enem, gráficos, e em cada tipo de gráfico nós temos uma questão aplicada no Enem, significa que tem uma magia acontecendo aí. E nós queremos que vocês nos digam qual é essa magia. O Só Matemática nos disse que 2 mais 3 é igual a 10. 8 mais 4 é igual a 96. 7 mais 2 é igual a 63. E 9 mais 5 é igual a 66. 9 mais 5 é igual a quanto? Essa é a pergunta. Esse é o desafio. Tá doido, é? 2 mais 3 é 10? Mas é porque aqui tem uma magia no meio de tudo isso. Tem. 8 mais 4 é 96? 96. E 7 mais 2 é 63? 63. E 6 mais 5, 66. E quanto que é 9 mais 5? Mas o negócio, ele foi do 10 para 96, depois voltou para o 63. É por causa dos números. E ali tem 66, é? Isso, e ele não coloca ali, ó, os números... Não tem uma ordem cronológica certa dos números. Pode ver 2, 3, 4, 5, 5. Difícil esse. Difícil? Uhum. Só matemática. Para resolver isso aí, só matemática. O nosso site parceiro aqui nas aulas. Quem quiser ir lá se inscrever, tá? Só matemática. Tem exercícios, tem conteúdos, tem tira dúvidas, tem jogos. E tem esses desafios aqui que são geniais. Tem uns lá que eles trazem bem assim, só para gênios. E a gente traz para vocês também, porque vocês são nossos alunos geniais. Uhum. Muito bem. Talvez. E aquelas 3 interrogações no final quer dizer que são 3 dígitos, será? Pode ser que sim. Pode ser que não. Vamos finalizar então? Faltando uns minutinhos, a gente encerra a aula de estatística na parte 3, onde a gente contemplou aí agora a parte gráfica, que é muito importante e não, despenca, né? Despenca no Enem da vida e a gente tem que se preparar para ela, até porque também cai nas outras áreas de conhecimento, né? Gráfico, na geografia, na física e tudo mais, né? Então, aborda a parte gráfica e a gente precisa que vocês compreendam aí o processo. Eu acredito que dos poucos conteúdos, a parte de estatística e a parte da estatística, falando de média, moda e mediana e gráficos, esses dois são os conteúdos que você consegue todo ano encontrar algumas questões na prova. E de cada um delas, de cada detalhezinho sempre tem. Então são coisas que, se eu sei que cai e cai muito, eu tenho que ir para a prova preparado, não é? Verdade. E a gente está sempre dando a dica aqui, né, de quais conteúdos são mais abordados no Enem. Então você pode, com certeza, se dar bem com isso, fazer uso disso a seu favor, né? E pratica e dá mais ênfase, né? Estuda mais aqueles conteúdos que a gente já está dando a chance aí, dando a dica para vocês que são mais abordados. Claro que não é uma regra, né? A gente tem, cada Enem, ele vem de uma forma, mas sempre similar, né, professor Maurício? As questões são semelhantes, a maneira abordada também, então tudo isso é sempre de uma maneira assim mais comum, né, da gente estar dizendo para vocês, porque é desse jeito mesmo. E sempre nós vamos estar abordando questões do Enem em todas as aulas. Todas. Tá? Todas as aulas. Salva algumas que não dá para encaixar, mas quando não tiver numa, a gente joga 3 na outra, que é para compensar, vai estar no nível. Verdade. São 54 aulas, 54, 108. Tira as avaliações. Tá na média, não, mas tá na média, porque a gente já fez bem umas 20. Então tá, né? tá na média. Tá ótimo, beleza. Ficamos por aqui, já a gente volta com revisão e atividades de sala, tá bom? Até já!